Eu respeito todos mal, eu vou pisar. Eu respeito todos mal, eu vou. Quem é o povo Trucar? O povo Trucar, nós somos uma das famílias da grande nação Cariri, que temos como nosso dialeto oficial o Dizibucuá, o Quipéa, o Sabujá e o Pedra Branca. Somos conhecidos como o povo das Matas Brancas, o povo do Véu das Águas, o povo canoeiro e o povo da nação Procá. E entre todas as identificações do povo Trucar está a nossa tradição, que é diferente de alguns outros povos da própria nação Cariri, que é o nosso ritual sagrado, nossos costumes, usas, crenças e tradições. Mas o povo Trucar, no geral, é conhecido como o povo do Véu das Águas, das Matas Brancas, o povo do Dizibucuá, o povo Brabio. Haja visto que o nosso povo foi o último povo contactado já no ano de 1904, né, pela coroa portuguesa, pela Casa da Torre. Então a gente aqui na Ilha de Assunção, que também tem vários nomes, né, a Ilha de Assunção é um nome mais recente, mas ela já foi conhecida como Ilha dos Cavalos, Ilha da Lã de Seda, né, Ilha do Aldeamento de Pambu. Então hoje nós temos esse nome como Ilha da Assunção, também imposto pela Igreja Católica, né? A gente nunca teve o nome específico para a Ilha da Assunção. Nosso povo sempre tratou ela como a Ilha Grande, a Ilha Mãe, que ela é a mãe de todas as outras ilhas que compõem o nosso arquipélago, que hoje somam 84 pequenas ilhotas, mas a gente, no nosso território tradicional, é muito mais amplo que isso. Nosso território pegava de Belém de São Francisco até Santa Maria da Boa Vista, que eram 6 léguas, né, quadradas só nesse trecho aonde estava situado o povo Trucar, tanto de frente quanto de fundo, né, todas as marcações antigas do nosso território demonstram isso. Então é isso, o povo Trucar é conhecido como tudo isso. Até hoje nós temos o conhecimento de ser um povo muito difícil de lidar por conta do nosso comportamento, porque nós não aceitamos imposição por parte de ninguém. E isso vem dos nossos antigos, né? Mas é um orgulho muito grande quando a gente fala o que é o povo Trucar, a quem nós pertencemos, porque fazem muita confusão tentando generalizar os cariris como uma única nação. Os cariris é a nação Cariri dividida em vários povos, em várias etnias que tinham suas marcas, suas pinturas, suas tradições diferentes, já para diferenciar uma família da outra, né, e até o próprio comportamento na organização social e sociopolítica do tempo. Então isso hoje ainda se mantém, né? Nós temos vários povos que fazem parte da nação Cariri, que se identificam com outros povos com nomes hoje que deixam mais de lado o nome Cariri. E nós, Trucás, fazemos questão de dizer que pertencemos à grande nação Cariri. Olá pessoal, falar do povo Trucar é uma história que compromete muito a fala, porque o povo Trucar tem uma história aí de mais de 400 anos e trazer a fala de Bernardino e João Duarte mais ainda, né? O capitão Bernardino, ele foi o capitão da aldeia do povo Trucar há muitos anos atrás, e enquanto indígena foi uma das pessoas que muito lutou pela existência e pelo fortalecimento da identidade do povo Trucar.
Ele era pescador, né, era um bom mestre, mas também tinha essa incumbência de fazer essa articulação política dentro de um processo que a gente vivia a imposição colonial, vivia a imposição da coroa. Então era uma série de complicações que a gente tinha à época. E logo depois ele foi sucedido pelo seu afilhado, né, João Duarte, era afilhado de Capitão Bernardino, que também seguia a mesma linhagem, mas de forma mais branda, né? O Capitão Bernardino era muito impositivo, mas isso trouxe muita luz para o povo trucar. Já o João Duarte, não, ele foi de forma mais tranquila, mais blanda, mas ele conseguiu também dar essa linha de ação, né? E trouxe o povo trucar até os dias atuais, porque a partir da gente ter sido sucedido em tempos anteriores, mas essa história de Capitão Bernardino e Capitão João Duarte foi quem sustentou o povo trucar com a sua luta, com a briga pelo território até aqui. Vale ressaltar que o território do povo trucar não está resumido apenas na Ilha da Assunção, ou nesse pedaço de chão aqui do lado do continente pernambucano, mas ficou aí uma vasta história tanto desses dois capitães e os outros mestres, né, mestre e contramestre, que traz a história do povo trucar em todo o leito do Rio São Francisco, começando desde Jatinã, né, que hoje é Belém de São Francisco, e subindo até Coripós, que hoje é Santa Maria da Boa Vista. Então esses dois capitães, eles transitaram esse território todo para poder fazer com que a terra, né, o território indígena do povo trucar, ela se perpetuasse em toda essa extensão. E além disso, né, aqui no continente pernambucano, ela entrava também 60 léguas rio Caatinga dentro. Não é só esse pedaço aí que foram determinados aí pelo estado aí do DAI, né? Era uma área bem maior. Então veja que a história desses dois capitães, né, sendo ele, Capitão Bernardino, o iniciante e ele sendo sucedido pelo seu afilhado, João Duarte, a gente consegue ter essa abrangência do nosso território, que para a gente foi muito importante e está sendo muito importante, porque foi a partir daí que segue a luta de Acilon, segue a luta de Antônio de Cirilo e as suas novas gerações, né, que vêm aí continuando com essa luta, que ela tem sido tão cara para o povo trucar, mas com frutos bastante proveitosos. E nós estamos aqui pelo Toré. Se não fosse o Toré, nós não estávamos aqui. Como nós ia provar que era índio se não tivesse o Toré? Entendeu? É a nossa arma. É a nossa arma, é o Toré. O Toré é quem nos dá tudo. Porque é através do Toré que vem todo o conhecimento. Entendeu? O mestre Antônio Ciliro, que era meu padrinho Antônio Ciliro, meu tio Antônio, eu nasci fui crescendo vendo ele trabalhando junto com os outros, meu pai, meu Tiberto, meu tio jovem, os mais velhos. E eu fui crescendo vendo eles trabalhando. Meu tio Antônio Ciliro, ele é uma referência, tanto ele que nem o finado Acilão, Ciriaco da Luz, eles dois foram as duas referências que hoje nós estamos aqui através desses dois que começaram primeiro, junto com os outros mais velhos, e por isso que hoje nós estamos todo mundo aqui. E meu tio Antônio, ele viajava, passava de mês, 2 meses, né, no Rio de Janeiro, que nesse tempo a FUNAI, hoje é FUNAI, nesse tempo era o SPI. Ele subia de canoa até Juazeiro da Bahia
e passava lá de mês, até 2 meses ele passava lá. Quando vinha, aí pegava a canoa e descia de novo. De barco, de canoa, vinha chegar aqui na Ilha da Onça, que tem, onde eu nasci e onde ele trabalhava. O final da Silão ficava lá em cima, na ponta da ilha. E ele continuou, junto com os outros mais velhos. Aí sempre ele dizia, olha, esse daqui nós não vamos conseguir não, mas quem vai ficar, nós vamos deixar o caminho para vocês seguirem, que vai tomar de conta vai ser esses que estão nascendo e esses mais novos. E nisso, eles cresceram, se for, hoje não estão nenhum aqui, mas nós demos a continuação. E por isso que nós estamos aqui. E meu tio Antônio é uma referência, tanto meu tio Antônio, aí ficou tia Lourdes, que foi outra que puxou o cordão junto com os demais, com os outros mais novos, e hoje estamos todo mundo aqui. E nós passamos por muita coisa. Em 60, nós morávamos todo mundo na Ilha da Onça. A enchente veio, quando acabar, cobriu a ilha. Só faltou a água, quando nós abrimos a porta, estava entrando dentro da casa do meu tio Antônio. Nós estávamos tudo dentro de casa. E a sorte da gente não morrendo, todo mundo afogado, por causa de um paquete que vinha descendo. As canoas que tinha no porto já tinha descido tudo, ia descendo um paquete que era finalizado de pressionista, o dono dessa ilha aqui, que chama Ilha do Pambuzinho. E aí foi que ele pegou, mas aí pegaram, quando acabaram, juntaram tudo e pegaram o paquete para poder a gente escapar da enchente de 60, da Ilha da Onça. E meu tio Antônio Ciliro, meu Tiberto, meu pai, que era João Antônio da Anunciação, conhecido por João de Mídia, irmão de Maria Emídia, era quem estava nós estávamos todo mundo junto, na enchente de 60. E é por isso que nós estamos todo mundo aqui. E meu tio Antônio é uma referência, era e é. E o que ele fez não apaga nunca. Jureminha branca da folha miúda, jureminha branca da folha miúda, eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo, eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo, e eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo, e eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo. Jureminha branca da folha miúda, jureminha branca da folha miúda, eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo, eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo, eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo, eu pisei meu anjo cá, eu pisei com casca e tudo. Naê, naê, naê. Naê, naô, ai, naê, naô. Viva Deus, viva Nossa Senhora, viva os encantados de luz, que viva a nossa luta, que viva a aldeia Trucar, que viva os índios. Eu vou começar primeiramente em nome do Pai e do Espírito Santo e louvando o nome do meu Senhor Jesus Cristo, louvado seja Jesus Cristo. Eu vou começar pela luta do nosso povo, que foi muito sofrida. E foi acompanhada pela força encantada do nosso capitão Arcilon Ciriaco da Luz, que recebeu essa obrigação de tomar de conta dessa nação, Trucar. Veio dado pelos encantados. Ao encantado, quando chegou ante Arcilon, e disse: Arcilon Ciriaco, você vai tomar de conta da aldeia de Nossa Senhora, tomar providência do seu povo, que é os índios Trucar. Esse caos, o Arcilon começou a adoecer, ficou louco do juízo. O povo não sabia o que era. Levaram ele para o hospital, do hospital que ele levava para a Serra. Chegou em Serra e disseram: não, não é loucura, é espiritual.
Quando o guia chegou num pé de pau. Aí a Silon disse com o guia, eu vou ceder essa obrigação a Pedro Ciriaco da Luz. Pedro Ciriaco da Luz era irmã de Acilon. E meu avô era José Ciriaco da Luz, irmã de Acilon. Aí o encanto tornou dizer a ele, eu não dou a Pedro Ciriaco, que ele é gaiato. Acilon começou com pouca gente, que é uma tia minha, Marina, minha tia Bia, Prosperina, tem Prosperina. E o povo mais velho, foi pouca gente que começou essa nação trucar. Ele começou a cantar linha e o povo dizia que era maluquice, que não era linha, que ninguém entendia de tradição trucar. Aqui ninguém sabia. Tinha umas pessoas que trabalhavam, mas era com outro tipo de trabalho. Começou com pouca gente. Ele foi doido muito tempo, sofreu muito tempo, mas fomos felizes, ainda hoje, nesse sofrimento desse povo com a força da Jurema encantada, sagrada. Era de um jeito que quando as mulheres mais velhas, no ritual, que se manifestavam, eles não tinham o pacuí. Ninguém sabia ainda. Mas daí veio a sabedoria do nosso povo, começaram a arrancar a Jurema sagrada, que a Jurema é muito importante. Hoje em dia, que todo mundo, quem é eu não sou dono da verdade, quem sou eu? Mas a Jurema é o ensinamento que ela nos cria e nos ensina. Não é nós que sabemos a Jurema quem sabe quem é nós. Aí o que eu tenho de fazer é agradecer primeiramente a Deus e os meus encantados, com a força da Jurema encantada, e o nosso Acilon Ciriaco da Luz, que nós tínhamos os cantos reservados de natureza. Acilon dizia, a minha avó, a mulher de Zé da Luz, que é irmão dele, que era das médias de confiança, ele dizia, ó Maria Ciriaca, você vai fazer um toré na Alto do Boim, que depois eu vou. A minha avó ia, fazia o ritual, o toré, voltava no outro dia, eu vou tirar aqui o ritual, só um, que ela diz, olha. Oi, chega, Jurema, tu me dá tua ciência. Chega, Jurema, tu me dá tua ciência. Tua experiência não há quem possa pegar. Oh, tua experiência não há quem possa pegar. Eia, rio, eina, eia, rea. Eia, rio, eina, eia, rea. Eia, rio, eina, eia, rea. Oi, eia, rio. Eia, eia, mas ô chega, Jurema, tu me dá tua ciência. Chega, Jurema, tu me dá tua ciência. Tua experiência não há quem possa pegar. Oh, tua experiência não há quem possa pegar. É o que eu digo a vocês, é quem tem, zelo que tem. Porque a natureza é quem ensina e Deus dá o resto. Eu me chamo Ulisses, sou pajé da etnia Trucá do povo de aldeia Tapera, Orocó, e também na aldeia mãe eu fui conhecido, hoje eu sou conselheiro. E fui também uma das pessoas que fui me servir de cacique para resolver essa questão. Tinha a carta branca do meu cacique, do melhor do nosso cacique, Joaquim Pereira, e ele, como não andava, como me deu essa missão
junto com os encantados, e nós, Lourdes e eu, terminamos resolvemos que foi possível, que teve a nossos alcances. Claro, enviado de nossos encantados, que era quem nos guiava, porque tanto eu médio como ela era médio, se torna mais fácil. Então eu, como pajé, e trazendo essa missão de cacique, a gente conseguiu. Eu sou pajé, tenho meus bons conhecimentos, né, na vida espiritual, e estou aqui para ajudar o que for possível, né? Aí eu gostaria de terminar com a frase de um amigo que já se foi, que ele gostava de nós estar conversando, e ele sempre gostava de fazer esse ritual, e era como um ensinamento. Ele sempre gostaria de dizer, sempre dizia assim, eu gosto de sempre refletir essa frase, como ele dizia. Ele sempre, na nossa conversa, assim, de, trocando ideia, ele dizia, a meta do pajé dentro das aldeias e a meta dos índios que ele ensinava e convida na aldeia. Eu gostaria de dizer. Aí eles que dizia, o pajé deve ter sua ciência, poder de cura que ele possa trabalhar. E o pajé benze e cura e os seus índios, e os índios também cuidam da aldeia. E o pajé deve ter sua ciência, poder de cura que ele possa trabalhar. E o pajé benze e cura os seus índios, e os índios também cuidam da aldeia. Quer dizer, os índios têm um dever de cuidar da aldeia, para poder ser cuidado. Esse é o ensinamento que eu tenho que dizer a vocês. E a aldeia hoje é dirigida por mim, amanhã é vocês, como tantos outros, né? Então vai passar de geração para geração, se não cuidar, o amanhã quem cuida? É essa aprendizagem que eu tenho para deixar para todos, né? Falar da retomada, assim como falar da história do povo Trucá, é falar de uma luta liderada por mulheres. A retomada do povo Trucá Tapera, ela foi uma luta liderada por mulheres que tomaram a frente e se dedicaram a levantar um acampamento em um território que historicamente já era nosso, mas que foi, devido à colonização e à invasão, ele foi tomado. E aí quando a gente volta, é nesse processo de movimento e retomada. E aí, uma das lideranças que tomou a frente foi Madinha, que é Dona Lourdes, e acompanhada de outras mulheres, como Dona Deilde, em memória, que já faleceu, Dona Inocência, em memória também, porque já faleceu, Maria Viúva, Elisete, outras mulheres também, como minha avó, Ana Maria, que é quem eu me inspiro enquanto ser humano, porque é uma mulher guerreira, forte e de um coração enorme, e de uma história e sabedoria que é ancestral. A gente, quando chegou aqui, foi em 16 de janeiro de 2023, eu era criança, ainda tinha 3 anos, mas em alguns momentos eu tenho alguns flashes de memória onde eu me lembro das noites dormidas no galpão, da comida comunitária, do trabalho comunitário, porque aqui ninguém tinha terra. Os que vieram para o acampamento, juntamente com as mulheres, com Madrinha, com seu Ulisses também, que era seu esposo,
A gente ficava no galpão, que era de uma antiga fazenda, e todo mundo dormia junto, era todo mundo junto e misturado, almoço, café, janta. O trabalho também era comunitário. Depois de um tempo foi que surgiram as novas casas, surgiram as primeiras casas Dona Inocência, depois a de vovó, depois a de Bosco, que também veio acompanhando o movimento. E também tinham outras pessoas aqui no território, como o Lucílio, que ficou depois que a gente tomou e vive até hoje. Depois de um tempo da gente retomada aqui, a gente teve um contato com o pessoal de São Félix, que depois de um processo de reconhecimento e autodenominação, a gente reconheceu, identificando eles como indígenas Trucá. E aí denominou-se a aldeia, que era ilha, e ainda é ilha porque é rodeado por águas, mas denominou-se não só a Ilha de São Félix, mas também a aldeia São Félix, que faz parte do território Trucá Tapera, no município de Orocó. E aí, além do território Trucá Tapera, na Ilha da Tapera, a gente tem a aldeia São Félix. E, posteriormente, depois passado um tempo, a gente tem a aldeia Porto Apolônio Sales, que é um complexo que forma o território Trucá Tapera. E aí, essa organização, ela sempre foi liderada por Madinha, mulher indígena, e diante de sua força, sua garra, sua sabedoria, ela conseguiu liderar o povo na busca por espaço, por direitos que originalmente é nosso. E aí ela teve esse dar de se tomar posse de uma luta em prol do povo. De início, eu lembro que a gente, quando chegou aqui, a gente foi um pouco rejeitado. Não pelos poceiros, porque eu acredito não ter tanto problema com poceiro, mas pela população. A questão do preconceito, da negação que o povo de Orocó tinha com a gente, do não reconhecimento por características físicas. A gente ouvia muitas piadas, não é índio porque não tem cabelo liso, não tem olho puxado, ou porque é negro. Eu, sendo hoje professora e também historiadora, eu me reconheço como quilombola, mas também me reconheço como indígena e de raízes de outros povos. E aí eu entendo que houve um processo de miscigenação, mas a população não entendia. E aí acabava que a gente sofria com esse tipo de preconceito que vinha da população. Era rainha, rainha de Portugal, a minha mãe era rainha, rainha de Portugal. O meu pai era professor.